Oi, gente, voltando aqui então para nossa disciplina de Biologia Marinha. Eu falei no vídeo anterior sobre a formação das barreiras oceânicas, então são grandes eventos tectônicos que abriram as bacias oceânicas e formando a conformação dos oceanos e dos continentes modernos. Nesse vídeo eu vou me dedicar mais aos eventos menores, não em dimensão, mas os eventos que são mais frequentes de acontecer e que modificam regiões mais restritas do nosso planeta. Aí eu começo já com a pergunta aqui, que se a tectônica de placa pode originar novos terrenos. Eu já mostrei para vocês que elas podem originar novas regiões oceânicas, por exemplo, a abertura da bacia oceânica do Atlântico. Ali é pura tectônica de placa que está fazendo essa movimentação, afastando os continentes americanos e africanos, fazendo com que tenha então a formação de um novo terreno, um novo assoalho do Atlântico. O assoalho do Atlântico está se expandindo, está formando um terreno novo então. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os micro eventos tectônicos e como que eles podem contribuir para a formação de novos terrenos, no caso. Começando com um que é, na verdade, um dos mais famosos, digamos assim, que também tem a relação com a movimentação de magma. Eu mostrei para vocês no passado a movimentação do magma, que se aquece no núcleo e sobe, formando aquelas correntes enormes de convecção. No caso aqui, a gente vai formar pequenas correntes de convecção, formando o que a gente chama de plumas magmáticas. Essas plumas magmáticas são pequenas correntes ascendentes, também se aquecem lá no núcleo da Terra e sobem em direção à crosta, porque fica um magma mais leve. Quando colide com a crosta, ele forma ali uma bolsa de magma superaquecido que fica forçando a crosta para cima, que eventualmente ele rompe a crosta terrestre e vaza na forma de um vulcão. Um vulcão que fica ali extravasando um magma. Como é um magma lá do interior da Terra, é um magma que não tem muitos gases, então essa erupção não é uma erupção explosiva. É uma erupção que extravasa um magma super fluido, super líquido, porque é um magma hiperaquecido que vem lá do centro da Terra, e um magma que não vai ficar borbulhando e fazendo grandes explosões, aquelas nuvens de vulcão. Não costuma acontecer em tão grande quanto acontece em outros tipos de erupção. E esse magma, essa pluma de convecção, ela fica sempre estacionada no mesmo lugar em relação à crosta, em relação ao centro do planeta. O problema é que, como as crostas estão em movimentos, essa pluma ela vai ficar em uma posição relativa. Então, quando a gente olha aqui nessa animação de cima, a gente percebe que a pluma ela vai se movimentando. Ó, aconteceu aqui a convecção a convecção do magma, ele consegue cruzar a crosta e sai na forma de um vulcãozinho aqui. Ó. Sai o vulcãozinho e forma aqui uma ilha. Acontece que a crosta ela se desloca com o passar da movimentação de tectônica de placas mesmo. Nesse momento o vulcão se extingue, né, porque ele vai perder a fonte de magma superaquecida logo abaixo dele, porque a crosta mudou de lugar. Esse vulcão segue o seu caminho juntamente com a crosta e o magma vai conseguir extravasar num outro ponto, formando uma outra ilha. Quando a gente tem essa formação sempre em relacionado ao mesmo ponto quente, chamado também de hotspots, ele vai formando então uma cadeia de ilhas. É o que acontece, por exemplo, no Havaí. São ilhas, muitas vezes em alto mar, uma ilha que é como se fosse uma montanha super alta que consegue emergir na superfície do mar. E com o passar do tempo, essas montanhas vão se desgastando pelo interperismo e vão formando montes submarinos, tá? A tendência é que essas ilhas se sumam do nosso ponto de vista aqui. A gente tem alguns exemplos no Brasil, por exemplo. A gente tem aqui no hotspot da cadeia vulcânica de Trindade e Vitória, né? A gente olha aqui a ilha de Trindade, que hoje está imersa, mas a gente tem aqui várias outras ilhas que a gente olha aqui em perfil, a gente percebe que hoje elas estão submersas, mas elas possivelmente já estiveram imersas no futuro, num passado não tão remoto assim. Então a ilha de Trindade provavelmente estava sobre um ponto quente, um hotspot daquele, hotspots hoje extinto, né? E à medida que a placa do Atlântico foi caminhando, foi formando ilhas no sentido oeste para leste, sendo que Trindade é a última delas e possivelmente é a única que ainda não se desgastou suficientemente para sumir.
como ilha. Bom, a gente tem também, gente, a formação do que a gente chama de plataforma continental. A plataforma continental, gente, é uma região rasa do oceano que fica próximo aos continentes. Essa plataforma continental a gente consegue ver muito fácil aqui na costa do Brasil. Ó, olhando aqui nessa região onde está o mouse aqui, ó. Aqui está a região no meio de São Paulo e aqui está a região do litoral paulista, inclusive São Paulo capital. Aqui São Paulo capital, essa mancha branca onde está o mouse. Tá? A gente percebe que o oceano aqui perto da nossa costa é um oceano raso, onde está esse azul claro, em torno de 200 metros de profundidade, mais aqui a região mais distante da costa. Tá? Então, afastando-se da costa brasileira, a gente vai ter um oceano raso com em torno de 200 metros de profundidade. Aqui está a Ilha Bela, por exemplo. Tá? Essa região rasa aqui a gente chama de plataforma continental. Olha que interessante aqui, ó. Tá vendo essa linha de regiões rasas? É justamente a região de Trindade e Vitória, que eu acabei de mostrar no slide anterior. Regiões de montes submarinos que estão aqui formando cadeias. Bom, acontece que os oceanos modernos, eles não têm o nível que sempre existiu, né? O nível de profundidade ele alterna ao longo de eras glaciais. Quando o planeta se esfria muito, da água que contém o planeta é presa em calotas polares e ficam suportadas sobre blocos de rocha, né? Suportadas sobre o continente, fazendo com que grande parte do oceano seja depositada na forma de gelo nas regiões glaciais, fazendo com que o nível do oceano baixe. Isso acontece em todo momento de glaciação. Um momento inverso, um momento interglacial, um momento do planeta mais quente, onde o gelo se derrete dessas geleiras permanentes no oceano e joga grande descarga de água no oceano, fazendo com que o oceano suba. Nós estamos no momento interglacial, onde o oceano está alto. Há 10 mil anos atrás, 10, 11 mil anos atrás, quando a gente ainda estava no nosso último momento, período glacial, o oceano estava em média 150 metros mais raso do que atualmente. Então, grande parte da nossa plataforma continental, ela estava imersa, estava sob a atmosfera, ou seja, a planície litorânea do Brasil se estendia um montão, vários quilômetros em direção ao oceano moderno. Então, o mar estava numa região muito mais distante do que está hoje. Quando a interglacial começou, subiu o oceano e inundou essa região toda, deixando também um monte de ilhas, ilhas próximas ao continente, por exemplo, a Ilha Bela, Ilha do Mel, Florianópolis, são ilhas próximas ao continente que estão sobre a plataforma continental, que no momento glacial, provavelmente elas eram ali montanhas comuns. Tá? E é por isso que hoje algumas delas têm peixes de água doce. Interessante, né? É, se a gente derretesse o gelo que está presente no planeta hoje, nessas geleiras eternas, lembrando que derreter icebergs não altera o nível do mar, que altera o nível do mar é derreter geleiras, essas geleiras que estão apoiadas no continente, porque o bloco de gelo de um iceberg já deslocou a água que tinha que deslocar. Ele está lá boiando, deslocando a água que ele tem, relativa a que ele tem massa. Agora uma geleira não, ela não deslocou a água porque ela está apoiada sobre o continente. Então a gente tem que levar isso em consideração. Derreter geleira altera o nível do mar, derreter icebergs não. Se derretermos os gelo apoiado, todo o gelo em geleiras que a gente tem no planeta, a gente vai ter esse novo mapa aqui do continente sul-americano. O oceano vai invadir as bacias do Pantanal e da Amazônia. Bom, um resumo aqui sobre o relevo do fundo oceânico, a gente tem aqui as grandes regiões, os grandes tipos de relevo que a gente vai falar. Acabei de falar para vocês, por exemplo, sobre a região da plataforma continental. Lembrando que a plataforma continental ela é feita pelo transporte de sedimentos pelos rios através das eras. Então, quanto mais sedimento o rio transporta, mais larga a plataforma continental. Por quanto mais tempo esse rio ficou carregando sedimento para o mesmo lugar, mais larga é a plataforma continental. Então, é uma relação entre quantidade de sedimento e tempo de descarga.
tá? Então a plataforma continental está aqui e também está lá na África. A região onde tem esse extravasamento de magma e um afastamento, um limite divergente de placas, a gente tem aqui uma dorsal, no caso da Atlântica, a dorsal, a famosa dorsal atlântica, né? A dorsal atlântica que corre lá no meio do nosso majestoso oceano. Na lateral da região da dorsal atlântica, existe ali uma grande planície, uma planície de rocha mais nova e muito profunda. No Atlântico tem em torno de 3.800 metros de profundidade. A gente tem ali a planície abissal, tá? A gente tem ali a planície abissal. Lembrando que num ponto onde tem o afastamento das placas, a gente tem ali uma fossa, um rift, né? Um rift é um afundamento da crosta por conta do afastamento de duas massas de terra. Onde uma placa afunda e tem uma zona de subducção de placas, a gente tem ali uma região que a gente chama de fossa abissal. No caso aqui a gente tem uma fossa abissal hipotética que está acontecendo aqui, né? A gente tem uma fossa abissal desse tipo na região onde a placa de Nazca mergulha por baixo da placa do Pacífico, do Atlântico, da América do Sul, formando ali a nossa Cordilheira dos Andes. Mas na região do oceano a gente tem ali uma fossa abissal. Então a gente tem fossa abissal, planície abissal e dorsal mesoceânica, com o seu rift correspondente. Tem uma região onde tem tipo como se fosse um barranco, né? É um degrau grande que vai ficar entre a plataforma continental e a planície abissal. Aqui a gente tem o talude. O talude é esse degrau, essa região onde tem um rápido afundamento do oceano para chegar nas regiões abissais. Então a gente tem aqui os nossos tipos de relevos marinhos. Somando tudo, a gente tem aqui todos os tipos de componentes que a gente falou agora há pouco. A gente tem aqui a pluma a região de extravasamento de magma, formando aqui a dorsal, né? Então a gente tem aqui a dorsal mesoceânica. A gente tem aqui o rift, que passa no meio da dorsal mesoceânica. Na lateral da dorsal, uma região bem profunda, região abissal, da planície abissal. Região onde tem subducção de placas, a gente tem aqui as fossas abissais, por isso que elas são ainda mais profundas. Fossas Marianas, por exemplo, passam de 10.000 metros de profundidade. Uma ilha oceânica, provavelmente formada por um hotspot, igual eu falei para vocês agora há pouco. Uma pluma de convecção de magma que sobe e consegue atravessar a linha do oceano, formando ali uma ilha oceânica, uma montanha super alta cercada por mares profundos. E temos aqui ilhas próximas ao continente, na região rasa próximo do continente, a plataforma continental, e ilhas que se formam aqui, provavelmente são antigas montanhas de um oceano mais raso de uma era glacial. Tá? Então a gente tem aqui todos os componentes do relevo oceânico. Vou gravar outros vídeos para complementar então o que a gente vai falar aqui vou falar um pouquinho de água daqui a pouco, tá? Até mais.